No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco no estúdio o ex-presidente da OAB, advogado e o atual secretário de Justiça, Ayrton Trevisan. Bom dia, secretário. Bom dia, Pedro. Bom dia, Tiago. Bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores. Bom, o senhor foi citado duas vezes pelo vereador Laércio Santos, até na tribuna da Câmara. Primeiro ele disse que o senhor é teimoso. Que o senhor estaria, ou a sua secretaria, estaria insistindo em cobrar mal e de forma errada. O que o senhor tem a dizer? Olha, Pedro, eu, assim como o vereador, também não tenho intenção de polemizar. Mas venho aqui como ele, debater uma coisa que poderia ser debatida internamente. O vereador, se tem alguma colocação a fazer, poderia ir lá na secretaria fazer as colocações. Ele sempre foi muito bem recebido lá, continua sendo. O que eu tenho a dizer é o seguinte: recebi outro dia um telefonema do prefeito me solicitando que fizesse um contato com o vereador, porque ele teria um ovo de Colombo, vamos dizer assim, para resolver as questões de cobrança. E quando eu telefonei, eu diria respeito a um convênio com a ARISP, Associação dos Registradores de Imóveis. E ele me colocou que a Arujá tinha esse convênio, e que seria interessante, e eu disse a ele: olha, nós já temos esse convênio firmado, Guarulhos. E aí o vereador começou a discorrer sobre uma série de situações pontuais, inclusive entendendo de que nós deveríamos tirar certidão de propriedade antes de entrar com ações. Só que assim, o que serve para Arujá não serve para Guarulhos. Por quê? Porque Arujá tem 1/5 do território de Guarulhos, eu tenho que imaginar que tem 1/5 de ações, que tem 1/5 da inadimplência, e o custo de você tirar certidões a cada execução que você entrar, no caso de Guarulhos, se a gente pensar que tem em torno de 400 mil lançamentos por ano, pensar numa inadimplência de 20%, vamos dizer assim, daria 80 mil imóveis. Se for pensar em R$20 cada certidão, daria 1.600.000 cada vez que você fosse distribuir essas ações. E não se dispõe desse dinheiro para evitar um erro ou dois erros que não são causados necessariamente pela prefeitura, porque a obrigação de manter o cadastro atualizado é do próprio contribuinte. Quando alguém compra um imóvel, tem que ir lá e fazer a transferência do imóvel no cadastro para o seu nome. Então, é preferível administrar isso por eventuais erros do que pelos acertos. Agora, Pedro, o fundamental disso é o seguinte: pode ser que o vereador tenha razão, mas esse tipo de coisa não se conversa no telefone em 1 minuto. Esse tipo de coisa se conversa na secretaria, ou, se o vereador preferir, lá no gabinete dele. Eu levo a pessoa responsável, porque eu não carimbo o documento, eu não colo o selo, eu sou secretário da pasta. Então, detalhe operacional, quem tem é quem operacionaliza, e que pode prestar os esclarecimentos que ele eventualmente queira ter. Para você ter uma ideia, outro dia a gente conversou a respeito de lançamento de multa, cobrança de multa. A gestão anterior deixou 350 mil multas sem lançar. Nós lançamos tudo em 17 e 18, e por isso que multas que ocorreram em 2015, 2016, Sim. apareceram agora, porque a gestão anterior não cobrou. São 90 milhões, e nós estamos cobrando. Nós levamos a inscrição da dívida ativa lá para a Procuradoria. Então nós tomamos uma série de ações no sentido de melhorar isso. Você vai dizer, não pode melhorar mais? Pode melhorar mais. Mas é necessário que quem esteja fora da operação, como é o caso do vereador, vá conversar com quem está dentro da operação, para entender a operação. E a gente entender o lado do vereador. Mas já não há uma lei, secretário, que o cartório é obrigado a informar a prefeitura? Não existe. Eu me lembro que houve uma discussão nesse sentido. Uma discussão, mas não dá para a gente obrigar com uma lei municipal a que isso aconteça. Seria bastante interessante. Só que, Pedro, tudo isso, você vai continuar tendo falha. Não é todo mundo que compra imóvel com escritura definitiva e registra. Às vezes a pessoa passa escritura, não registra. O vereador citou aqui Imobiliária Continental. A Imobiliária Continental vende e os compradores não registram o compromisso de compra e venda. Então eles não estão habilitados a fazer a transferência. Porque se tivesse o contrato registrado, a própria Continental poderia ir lá e fazer a transferência. Ter como compromissário comprador a pessoa. Então não existe isso, a prefeitura não tem este controle.
Os lançamentos são feitos em nome do loteador até que seja comunicado que não é mais aquela pessoa que é a dona. A prefeitura recebe essa comunicação. Agora, você já imaginou ter que tirar certidão de todo o loteamento do Parque Continental para saber se o lote A ou o lote B foi ou não foi transferido por nome de alguém? Agora, bom, eu vou fazer outra pergunta. Fala, Tiago. Falando sobre a questão da dívida também, que o vereador Lars Santos disse que tem a questão da dívida ativa, a dívida passiva, e que o fato da prefeitura dizer que a dívida foi paga e ele dizer que não foi paga ainda. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, primeiro, eu não tenho familiaridade com esse assunto. O que eu posso dizer é o seguinte, quando se fala num determinado total de dívida, engloba a dívida que o município tem de uma maneira geral, não exclusivamente a dívida da prefeitura. Porque o SAI é uma autarquia municipal, e a dívida do SAI, se amanhã ele fechar a porta, a dívida é da prefeitura, os funcionários são da prefeitura. Então não dá para dizer que esse passivo não é da prefeitura, ok? A Proguaru, se amanhã acontecer também, vai ser a mesma coisa, a prefeitura que é a maior acionista dela e que vai assumir isso. Então, primeiro o montante da dívida tem que ser considerado, não só perguntando para o secretário de Finanças qual é a dívida do município, e sim qual é a dívida que o município tem direta e indiretamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é assim, a dívida do SAI, ela está quitada dentro de um negócio feito ao longo de 40 anos. Eles não estão mais recebendo a dívida. Só que se uma das partes romper, por exemplo, se a prefeitura romper, o SAI, vamos dizer assim, comprou a concessão por 40 anos, pagando a dívida que o município tinha e se obrigando a uma série de investimentos que totalizam aí cerca de 6 ou 7 milhões, se eu não me engano. Esta dívida está suspensa. Enquanto durar a concessão, a cada ano ela vem sendo quitada, permanecendo a concessão. Se a concessão for rompida por um eventual futuro governo, o SAI volta a ter. Ou esse governo mesmo. Ou esse governo mesmo, rompe. Aí o negócio foi desfeito. Okay? Mas a dívida, desse ponto de vista, está quitada. Nós não estamos pagando nada e não estamos devendo nada. A palavra mais correta não seria equacionada? Equacionada é um bom termo. Não, eu acho que está equacionada, não quitada. Agora, secretário, o senhor falou em multas, eu vou falar no meu caso, o senhor está ciente disso. Eu recebi, para minha surpresa, uma cobrança judicial de 3 multas de trânsito, de um carro que era da minha empresa em 2015, não é mais da minha empresa, e eu me pergunto, por que essas multas não foram lançadas no carro em vez de irem para o fórum? As multas foram lançadas no carro, só que provavelmente, assim como não foi a gestão anterior, não lançou na dívida ativa, ela não deve ter comunicado ao Detran para lançar também no carro. Então houve um erro da Secretaria de Transportes. Na época houve. Isso eu estou te falando, nós lançamos 5 anos de multa, 350 mil multas da gestão anterior. Mas concordo, houve um erro em 2015, mas eu acho que houve um erro agora também. Olha, Pedro, eventualmente o erro é de não comunicar os pontos. Aí precisaria analisar a questão de prescrição. Não, a dívida não está prescrita. Mas a multa tem que ir para o carro, não para o jogo, não para o fórum. Sim, a multa vai para o carro e vai para o fórum quando ela não é paga. No seu caso, por exemplo, o endereço constante lá é o da Rua Cachoeira, onde você estava anteriormente. Mas por que não foi para o carro? Porque não lançaram nem na dívida ativa e nem comunicaram ao Detran. Mas daí tem que abrir uma sindicância, por que não lançaram? Ah, bom, isso tem que ser feito. Eu até gostaria que o senhor de ofício, se puder... Eu até imagino que tenha uma sindicância aberta para apurar o porquê do não lançamento das próprias multas. Eu espero, porque eu vou ser obrigado a pagar a sucumbência. Sim. Não é isso? Sim, é uma coisa que nem todo cidadão consegue suportar. Claro. Né? Então, bom, vamos falar do Trevo Bom Sucesso, houve um questionamento aqui. Falta 5%, é isso, secretário? Bom, vamos procurar entender. Existe todo um sistema lá, além do trevo em si. O prefeito se comprometeu a entregar o trevo em si até o final do ano. O que nós temos faltando? Existe um viaduto, vamos dizer, quem vem de lá do sítio do vovô, onde está no Capuava, lá de Bom Sucesso, então vai subir e vai entrar à direita por um viaduto, ou vai poder pegar a esquerda para entrar na Dutra, ou vai fazer um retorno por baixo para ir para Juscelino Kubitschek, ok? O que falta nesse Y
existe uma propriedade ali, que o juiz já deu a emissão na posse, mas tem que ir lá o oficial de justiça cumprir, porque existe família morando lá, tem galpão de empresa lá. A partir disso, em 40 dias, tendo a emissão na posse, em 40 dias a gente termina essas alças faltantes. E aí terminamos o miolo do trevo. A gente tem algumas situações paralelas que não dependem da prefeitura, que é, por exemplo, a marginal da Dutra. Quando você recebe esse trânsito vindo, vamos dizer, da Estrada do Capuava, ou de outros locais ali, à direita da Dutra, no sentido Rio-São Paulo, todo aquele pessoal, quando eles forem acessar a Dutra, eles têm que ter uma pista de aceleração. Hoje não existe essa pista de aceleração. Hoje você olha o trevo, ele ainda tem trânsito em horários de pico, porque tem umas pedras ali para abrir uma pista para os carros entrarem uma de cada vez. Enquanto a nova Dutra não fizer aquilo, o problema, vamos dizer, a fluidez do trânsito não vai ser a mesma. Mas o miolo do trevo se entrega, a única parte que falta é esse Y que eu te coloquei. Qual é a sua expectativa? A minha expectativa é que dentro de no máximo 30 dias exista a emissão na posse e em torno de 70 dias a gente tenha entregue essa parte final. Ok, fala, Diego. Uma pergunta que está chegando bastante aqui é referente ao pagamento dos ex-comissionados. Como está esse pagamento? Boa pergunta. Está em dia, o acordo foi feito para ser pago em 2 anos, 500 mil por mês, partindo dos, vamos dizer, priorizando idosos, em seguida pessoas portadoras de doenças graves ou deficiências, e a partir daí das menores rescisões para as maiores rescisões, para ir contemplando o maior número de pessoas possível. Isso tem sido feito normalmente, todo final de mês é pago uma determinada quantidade, eu não sei dizer qual é a quantidade, porque varia em função do número de rescisões que você encaixa em 500 mil, mas então o pagamento está normal. Agora, secretário, o senhor participou ativamente na elaboração do plano de carreira da GCM. Sim. Né? Sua secretaria, a Secretaria de Gestão e a Secretaria de Segurança. Há um temor agora entre os guardas, com esse decreto do prefeito Guti de contenção de despesa, isso de alguma forma vai represar o projeto da GCM? Olha, Pedro, a questão de represar ou não é uma questão política. O projeto seria para aprovar uma lei, e uma lei se sobrepõe a um decreto, ok? Então, do ponto de vista jurídico, a lei se sobrepõe a um decreto, ela pode ser aprovada e pode ser cumprida normalmente. Agora, a questão financeira do município pode ser que implique em não... Eu estou falando em hipótese, eu não sei disso, em hipótese. Pode ser que não tenha condição política de tocar isso nesse momento. Sim, mas a Câmara aprovando então a lei, ela é superior ao decreto. Ela é superior ao decreto. Então, mais alguma pergunta? Agora uma pergunta que está aqui, inclusive o Pedro falou, que o Paulo Carvalho andou apurando algumas irregularidades na Secretaria de Transporte, inclusive as multas do ex-secretário Juliano Locanto. E o prefeito deu aval para iniciar as sindicâncias. O senhor pretende dar início a essa sindicância, inclusive aquelas carros fantasmas e tudo mais, em quanto tempo, mais ou menos? Não é na sua secretaria, né? Não é na Justiça? Então, na verdade, deixa eu explicar uma coisa. A sindicância corre perante a Corregedoria. A Corregedoria está indo para a Justiça, ela está funcionando fisicamente na Justiça, mas depende de uma alteração legislativa para que ela seja colocada dentro da nossa estrutura. No seu organograma? Isso, no organograma lá da Secretaria. Acho melhor, hein? A gente tem mais vocação. Quando eu conversei com o prefeito sobre isso, o prefeito falou assim, o que você acha? Eu falei, olha, prefeito, ele falou, você quer a Corregedoria? Eu falei, eu não quero. Mas se for missão, é missão, né? Aí ele falou, mas o que você acha? Eu falei, prefeito, eu acho que a gente tem muito mais vocação para tocar isso, porque entende mais de processo, de direito de defesa, esse tipo de coisa, do que um outro local. Então ela deve ser colocada na nossa estrutura. Por hora ela está avocada ao gabinete do prefeito, funcionando fisicamente. Mas é uma coordenadoria, vai virar um departamento? Não, ele já tinha a corregedoria dentro da controladoria. Sim, sim. Okay? E a controladoria vai virar um departamento? Não, a controladoria deve virar um departamento. Dentro da Justiça? Não, controladoria não. Controladoria tem que ficar independente. Só a corregedoria. Ah, só para assuntos internos? Isso, exatamente. A controladoria não pode ficar debaixo de nenhuma outra secretaria, dada a necessidade de independência que ela tem. Mas, enfim, dizendo para você o seguinte, ao que me consta, existe já uma sindicância a respeito da questão envolvendo o ex-secretário Juliano Locanto,
Eu encontrei lá recentemente na secretaria, ele foi lá levar esclarecimentos, levar, enfim, comprovantes de pagamento de multa, genericamente é isso que eu sei, eu não atuo diretamente nisso, né? Mas se o prefeito deu a ordem, isso vai ser cumprido o quanto antes. Foi. O prefeito determinou a sindicância e há questionamento do Ministério Público também, né? Não sei se chegou ao seu conhecimento. Não chegou ao meu conhecimento. Mas há questionamento do Ministério Público. Secretário, obrigado pela participação. Se tiver algo a finalizar. Pedro, eu só gostaria de dizer o seguinte, eu absolutamente não detenho a verdade comigo. Estou sempre aberto a rever pontos de vista e ponderar pontos de vista. Eu fui talhado nisso, advoguei a minha vida inteira, então lidar com o contraditório, lidar com outros pontos de vista, eu faço isso muito bem. Me coloco à disposição do vereador. Gostaria de dizer que eu não sou teimoso, posso ser teimoso, mas eu sou teimoso com fundamento. Eu não sou uma pessoa que defende pontos de vista sem fundamento. Mas me permita, no mérito eu acho que ele tem razão. Se Pedro, serve para Arujá, serve para Guarulhos. Não serve para Guarulhos, porque os custos das coisas são outros. Eu vou te dar um exemplo. Eu assumi a secretaria com o prédio queimado. Sim. Eu tive que viabilizar, arrumar o prédio. Eu tenho quase 500 cartas de sentença de desapropriação que a gestão anterior não registrou. Os imóveis ainda continuam no nome dos antigos donos e por conta disso acaba lançando IPTU sobre essa área desapropriada em nome da antiga pessoa e eu estou corrigindo. Eu não tenho dinheiro para pegar 500 cartas de sentença, colocar no registro de imóveis hoje e sair com elas registradas amanhã. Eu tenho que fazer as coisas. Essa ideia é ótima. Constar lá no processo a cópia da multa que você sugeriu é ótimo, só que eu preciso de um programa. Quando você fala de cadastro, nós temos que ter um único cadastro na prefeitura e eles falassem entre eles. E isso não existe. Então as ações, elas são muito maiores do que as ideias. Eu tenho muitas ideias. Eu revolucionaria essa cidade com as minhas ideias. O prefeito tem 1 milhão de ideias. Ele também revolucionaria. Agora, nós não temos dinheiro. E as coisas acontecem no tempo que elas podem acontecer. O que não dá é para achar que a obrigação, a obrigação tributária de IPTU, ela recai sobre o imóvel, não sobre a pessoa. Sim. Isso é uma própria terreno. A prefeitura cobra do imóvel. E cobra do imóvel no nome de quem está o imóvel. As pessoas têm que ter a cautela de, ao comprar um imóvel, ao vender um imóvel, fazer a transferência lá para não ter o risco. O vereador falou de sucumbência. Eu não posso pagar sucumbência porque eu cobrei de você se você vendeu para o Tiago e o Tiago não escreveu o nome. Eventualmente quem tem que te pagar sucumbência é o Tiago. Ele deu causa a você estar respondendo um processo porque não fez a transferência. Vamos supor, eu vendo um apartamento hoje. Está lá, registro no cartório. Eu tenho que ir na prefeitura avisar, olha, eu vendi esse imóvel? Olha, você pode fazer isso, normalmente quem faz é o próprio comprador. O meu escrevente de cartório, por exemplo, se eu comprar o imóvel, ele me entrega a escritura registrada com a transferência na prefeitura. É um ato de cautela. Eu nunca sofri nenhuma execução indevida. Mas eu me lembro que houve uma discussão na Câmara determinando que houvesse um convênio entre prefeitura e cartórios disso. Mas convênio tem custo, Pedro. Convênio tem custo. Tudo para no custo das coisas. Você tem que ter dinheiro para fazer alguma coisa muito mais premente do que uma outra coisa. Ontem ligou um colega advogado e falou assim, poxa, por que vocês não disponibilizam os despachos dos processos administrativos, o despacho inteiro, para a gente poder saber sem ir? Eu falei, olha, é uma ótima ideia, melhor do que essa é digitalizar todos os processos administrativos. Nós temos um projeto nesse sentido, só que o custo é violento. Por hora ainda não dá, mas nós temos ideia de digitalizar todos os processos. Então, por isso que eu sugeri ao vereador aqui em público, que ele oficia bastante lá para saber de bastante coisa. Se ele tem as ideias, coloca as ideias no papel, ou nos chama para uma reunião, ou nos procura para uma reunião, e nós vamos com as pessoas envolvidas lá no processo, nós vamos tratar disso, porque eu sou secretário. Eu vou sair daqui agora, vai ter 10 zaps, o prefeito me chamou, o outro secretário me chamou, eu entro na secretaria, eu tenho 100 processos para despachar. Essas coisas não podem ser tratadas em 1 minuto. Eu lembro que eu era presidente da OAB, tinha canal, o e-mail do presidente, do vice-presidente, ouvidoria,
um monte de coisa. Eu ia jantar com a minha mulher no restaurante e um advogado me parava para falar de um processo, de uma coisa lá. E achava que eu ia sair do restaurante dono daquele problema. Eu não saía do restaurante dono do problema, eu saía do restaurante terminando de jantar com a minha mulher. Existem momentos oportunos para você tratar das coisas e as pessoas diretamente envolvidas naquilo. É como você falar para mim da portaria da secretaria, você falar para mim da limpeza da secretaria, eu não trato dessas coisas diretamente, eu trato das coisas macro. Agora, estou à disposição para ouvir e no interesse público, eventualmente até acatar as coisas. Agora, eu tenho pontos de vista, eu sei custo das coisas, eu sei o tamanho da inadimplência, eu sei o tamanho das certidões e os erros que acontecem. No percentual de erro, não justifica gastar 1,5 milhão, 2 milhões para não ter a verdade. Porque tirar uma certidão do registro de imóvel não significa que aquela pessoa não tenha vendido o imóvel e a outra não tenha registrado. Enfim, então, o endereço não vai ser aquele. Vai ter uma série de coisas que não vai resolver necessariamente. Então vale o risco, é isso? Daquilo que genericamente eu conversei com o vereador em 2 minutos no telefone, vale o risco. Eventualmente, numa conversa um pouco mais profunda, com mais argumentos e com as pessoas envolvidas diretamente, a gente pode até rever o ponto de vista. Ok. Obrigado pela presença, secretário Trevisan. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Produção, 7 horas e 40 minutos, um rápido intervalo.